Sabe quando a sua mente está pensando um monte de coisas e você fala assim: "Meu Deus do céu, não sei por onde começar a resolver as coisas, é tanta coisa na minha cabeça que eu não sei o que fazer"? Pois é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. No que isso vai te ajudar? Você entender de que forma que você consegue dar uma tranquilizada aí no seu pensamento para que você consiga fazer as coisas fluírem. Falando em fluir, eu falo muito sobre flow, sobre você construir negócios com flow. Aqui na Wonderflow, falar sobre flow é falar sobre felicidade, falar sobre organização, falar sobre liberdade, falar sobre o seu jeito de trabalhar. Esse é um acrônimo que eu criei para flow. E eu falo que não tem nada melhor do que a gente conseguir colocar cada coisa no seu lugar para que as coisas fluam. Muito prazer, eu sou a Luciana, ou Lu Diniz, fico aqui à frente da Wonderful e para te levar para o Flow, a gente fala muito aqui sobre estratégias de negócio, sobre marketing, vendas, desenvolvimento pessoal e, claro, estratégias de negócios. Se você está chegando agora e você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para você receber todas as notificações, porque tem vídeo saindo segundas, quartas e sextas ao meio-dia. Por enquanto, essa é a sequência aqui de vídeos, então aproveita e se inscreve. E também mais um recadinho, não esqueça de conhecer as cartas inspiradoras essencialistas, que são cartas que eu faço uma vez por semana e mando para o seu e-mail, feitas com muito carinho, sem inteligência artificial, do fundo do meu coração, para te inspirar a ter uma vida mais feliz, mais produtiva, olhando para o mundo ao seu redor e se entendendo um pouco mais como ser humano. Então vamos lá. Eu trouxe aqui o meu caderno de estudos. Eu sempre gosto de anotar as coisas, e a base do que a gente vai falar hoje é esse livro aqui, tá? Então, Ansiedade, do Augusto Cury. É a Ansiedade 2, tem Ansiedade 1, esse aqui é o Ansiedade 2, tá? E aqui ele fala sobre essa questão da síndrome do pensamento acelerado. Então, o que que acontece? Quando você está pensando sobre muitas coisas, sabe quando você acorda de manhã e já pensa assim: putz, preciso levar as crianças para a escola, preciso levar o carro para arrumar, preciso ir no mercado, preciso entrar em contato com o cliente, também preciso gravar vídeo. Você vai ficar cansado, né? Fica no preciso que. Tem um monte de janelinhas abertas. É basicamente como você pegar o seu computador e abrir várias abas. E aí você fica com aquele monte de abas ali, e de tempos em tempos você se coça e vai lá e clica numa daquelas abas abertas. Só que aquela aba aberta não tem nada a ver com o projeto que você está fazendo naquele momento. Neste exato momento, você acabou de quebrar a linha de raciocínio do seu cérebro. E aí, deixa eu te contar uma coisa. Toda vez que você quebra a linha de raciocínio do seu cérebro, ele leva de 5 a 23 minutos para retomar a linha de raciocínio. E isso quer dizer que você está perdendo foco e você está baixando a tua produtividade. Muito bem. Qual que é o outro problema de você ter a síndrome do pensamento acelerado? Geralmente, muitas tarefas rodando ao mesmo tempo na tua mente fazem com que você simplesmente entre em nível de estresse. E quando você está em nível de estresse, geralmente abrem-se na sua memória janelas killer. O que são as janelas killer? São aquelas janelas aonde os seus pensamentos são ruins, pensamentos que acreditam que você não vai dar conta, que você não é capaz, que não vai dar certo, que você não vai conseguir, todas aqueles pensamentos ruins, ou de experiências passadas que foram ruins. E isso daí tem um problema. Isso gera emoções que fazem com que você, além de ficar estressado, passe a não acreditar em você. Você perca a confiança em você. E com isso, automaticamente cai a performance daquele projeto, daquele trabalho, daquela ação que você está fazendo, tá? Então, ele fala o seguinte aqui, né? Que se você não tiver essa gestão das suas emoções, entender o que você está sentindo, colocar cada coisa no seu lugar, o que vai acontecer é que a sua performance vai cair. E aí você vai falar: "Puxa vida, eu estou precisando de mais tempo para fazer as minhas tarefas. Puxa vida, eu não estou conseguindo ter foco. Ah, eu acho que eu preciso tomar remédio para memória". Talvez
você só esteja com muitas janelas abertas. Talvez seja só isso. E aí você não precisa ficar se entupindo de remédio, porque as pessoas agora adoram resolver, agora não, né, desde sempre, mas elas adoram resolver tudo com a pílula mágica. Só que às vezes é você ter um pouco mais de trabalho, um pouco mais de condicionamento sobre você e conhecimento sobre você, para que você pare de tomar um monte de remédio e que você entenda que é só você mudar o teu comportamento, tá? Então, ele fala aqui, né, que quando você abre muitas janelas killer, o que acontece é que você alimenta aqueles seus inimigos imaginários. E aí você acaba abrindo janelas killer duplo P. Essas janelas killer duplo P, elas acabam encarcerando o teu eu e retroalimentam o trauma. Então, todas aquelas coisas que você viveu lá atrás, que aconteceu, que não deram certo, ao invés de você pensar: "Tá, mas isso era lá atrás, naquela situação", você vai ficar retroalimentando esse trauma e vai falar: "É, não deu certo lá atrás, não vai dar certo aqui também. Certeza que vai dar errado. Ah, eu nem vou começar. Olha, putz, acho que é melhor a gente nem tentar isso", porque você está alimentando essas janelas killer. O trauma, ele tá crescendo, aquele monstrinho tá ficando gigantesco, entendeu? E isso é uma coisa que você tem que cessar. Ele diz o seguinte, que quando o cérebro está estressado, ele reage. E quando o cérebro está tranquilo, ele pensa. Se você quer encontrar resultados para sua vida, quer encontrar saídas diferentes, quer fazer projetos andarem, você precisa que o seu cérebro funcione bem. Você precisa pensar. Mas não dá para você pensar se você estiver em estresse, se você estiver aí rodando em círculos. Porque tudo o que você pensaria, você não vai mais pensar e vai só reagir de forma instintiva. O que você vai fazer é ativar o teu cérebro reptiliano, que é aquele cérebro focado na sobrevivência, nos impulsos, nas reações rápidas, tá? Então, isso não vai te ajudar. Aí ele fala da questão da teoria da inteligência multifocal. Essa teoria da inteligência multifocal faz com que você tenha uma velocidade excessiva de pensamento, e isso daí é o que provoca a síndrome do pensamento acelerado. Isso daí é causado por algumas razões. Então, entenda essas razões e comece a pensar se no seu dia a dia você acaba sentindo isso, tá? Primeiro de tudo, excesso de informações. Você é o tipo da pessoa que tem o fear of missing out, ou seja, você tem receio de não saber tudo o que está acontecendo. Fear of missing out. E aí, você quer estar lendo tudo, assistindo tudo, sabendo de tudo, tá antenada com tudo. Não tem quem aguente, gente. Não tem quem aguente. É muita informação. Não dá para dar conta. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que saber selecionar o que você vai dar atenção. Você tem que fazer uma curadoria. Esse tipo de assunto me leva para o meu objetivo? Não. Então, eu não vou olhar. Esse tipo de assunto eu consigo resolver? Não. Então, eu não vou me preocupar. Quando você começar a fazer essa curadoria, você vai perceber que você já não deixa mais entrar todos os assuntos. Você vai aprender a falar não para você e para os outros. E isso vai deixar você uma pessoa mais tranquila, vai desacelerar os seus pensamentos. Aí, o outro aqui é o excesso de preocupação. Quando você tem muita preocupação sobre muitas coisas, lembra, preocupação é pré-ocupação. Você está se ocupando antecipadamente por algo que muito provavelmente você não consegue resolver ou que nem existe ainda. Tem muita gente que vive preocupada com o que vai acontecer lá no futuro, mas o futuro é o amanhã, a gente nem sabe se vai acontecer ou não. Então isso também acelera demais o teu pensamento e faz com que você derrube a tua produtividade, aumenta seu estresse, aumenta a ansiedade, tudo aquilo que você já sabe, tá? Excesso de trabalho intelectual. Tem muita gente que produz muito. Aqui na internet a gente fala muito de produzir conteúdo o tempo todo, e toda vez que você produz muito conteúdo, tem que produzir em escala, salvo se você jogar para inteligência artificial para fazer para você, mas se você fizer realmente como eu faço, cada um deles e tudo mais, você vai ver que o volume às vezes é muito grande e isso te gera um estresse. Então, eu te convido a assistir um outro vídeo aqui, que é o vídeo sobre produtividade lenta, tá?
e aí ele fala sobre essa parte intelectual. Então, se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui no link, deixa eu até anotar para essa aula aqui para eu não esquecer. Mentes agitadas. Dá uma olhada lá para que você consiga entender o que que eu falo sobre produtividade lenta nesse outro vídeo, tá? E excesso de uso de smartphone e redes sociais. Ai, novidade, né, Lu? Gente, vocês já sabem disso, né? Você já sabe disso. Quanto mais tempo você ficar absorvendo conteúdo de tudo quanto é lugar, mais a sua mente vai ficar acelerada. Não tem jeito. Então você tem que cortar, você tem que fazer uma curadoria aí e falar assim: ah, isso daqui eu quero e isso daqui eu não quero para mim, tá? Então, a partir disso, você vai conseguir mudar um pouco o foco das coisas e mudar um pouco a sua mente. Mentes estressadas precisam de muitos estímulos para terem migalhas de prazer. E é por isso que as pessoas não saem das redes sociais e ficam dando aquele joinha, aqueles likes, porque elas querem o tempo todo um turbilhão de dopaminas no cérebro para ter pequenas vitórias o tempo todo e ficarem felizes com pequenas coisinhas que na verdade às vezes não tem nada a ver com a vida delas, tá? Às vezes não tem nada a ver com a tua vida. Você fala, ai, fiquei feliz, mas ficou feliz por quê? Não aconteceu nada com você. Então para de olhar para a vida do outro, para de olhar para a grama do outro, olha para a tua grama, tá? Então olha só, as pessoas que têm mentes estressadas, elas têm baixo limiar à frustração. Elas não conseguem lidar com frustrações, elas ficam irritadas, fazem birra. Você vê o comportamento das pessoas hoje em dia, né? Ai, não, tá chato para mim, vou embora. Ai, não quero mais, eu divorcio. Ai, tá ruim, eu peço demissão. As pessoas não têm mais paciência, gente. Elas não sabem mais ficar um pouco de tempo a mais ali para esperar um resultado mais longo. Tem rebaixamento de consciência crítica, então elas são mais imediatistas, elas se pressionadas não sabem fazer aquele silêncio proativo de você pensar sobre a situação, você refletir, elas não conseguem fazer isso. Por quê? Limiar tá baixo, né? Não consegue. Pira. Outro ponto, né? Mente madura valoriza quem erra e aproveita para trabalhar sobre o aprendizado. Quando você tem uma maturidade maior, que você erra ou você vê alguém do seu time errar, por exemplo, você para, entende aquele erro, entende por que a pessoa errou, qual que foi a raiz do problema. Eu trabalho isso muito nas mentorias dentro das empresas e para as pessoas que empreendem, entender por que errou e, a partir daí, corrigir o erro e aprender com ele. Uma mente madura faz isso, uma mente estressada não consegue fazer isso. As mentes estressadas, elas rejeitam a solidão criativa. Elas querem barulho o tempo todo, elas não conseguem ficar sozinhas, elas não conseguem parar para pensar. A solitude não existe. Elas olham e falam assim: ah, não, mas eu preciso estar fazendo alguma coisa. Oi? Acalma. Presta atenção no barulho do mar. Olha as plantas se mexendo. Sabe? Contempla a vida. As pessoas não conseguem fazer isso. Aí, outro ponto aqui, assassinam o tempo emocional, não veem o tempo passar, não aproveitam a jornada. Elas estão tão preocupadas com o amanhã, correndo no hoje rumo ao amanhã, que elas nem olham para por onde elas estão passando enquanto elas estão correndo. Se isso acontece com você, para, respira. Faz aquela respiração do 4-7-8. Inspira em 4, retém 7, solta em 8. Com isso, você vai começar a trabalhar uma respiração mais lenta, mais focada, mais tranquila. Isso vai te dar mais presença. Também desabam diante de derrotas, não sabem usar o estresse a seu favor para sonhar, para ter disciplina e virar o jogo. Elas não conseguem, não sabem lidar com derrotas, têm a inteligência emocional baixa e desenvolvem doenças psicossomáticas. Começa a ter dor de estômago, começa a ter dor de cabeça, começa a ter dor no corpo, começa a ter dor em tudo quanto é lugar. Aí vai gastar um monte de dinheiro e não para pensar que a raiz do problema está em não olhar para suas emoções, não olhar para o seu estresse, não olhar para a forma como você está se comunicando e a forma como você está colocando informações de enxurrada no seu dia a dia. Então, se você está fazendo alguma dessas coisas, está na hora de você começar, claro, está na hora se você quiser mudar. Está na hora de você começar a pensar de que forma você consegue cuidar de você de uma forma diferente,
trabalhar o que você coloca na sua vida de uma forma diferente. Assim como você escolhe colocar alimentos na sua boca, você também escolhe colocar pensamentos e comunicação no seu dia, para você, para o seu time, para os seus clientes. Pense muito sobre isso. E se fizer sentido para você, aproveita e deixa os seus comentários aqui que eu vou ficar muito feliz de saber no que esse vídeo te ajudou. Combinado? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e até mais.